Sorria, cartoleiro! Depois de quase 10 dias, o Cartola está de volta aí com a rodada 11. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês como montar o melhor time na rodada 11. Vou passar as dicas por posição para você conseguir imitar, montar o nosso time do canal e montar também um time bom e barato para quem está sem cartoletas. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal sempre muito conteúdo sobre o Cartola, o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, né? Vem fazer parte aqui da nossa família da mitada. E vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 11, né? Antes disso, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu fiquei muito feliz essa semana aqui, que foi o desempenho aí dos nossos vídeos que a gente postou. A gente postou 2 vídeos, um na sexta e um no domingo, né? Em que a gente fez uma análise bem detalhada sobre os laterais para a rodada, né? Explicando como é que eu faço a análise de laterais do sistema defensivo de modo geral e também dos atacantes aqui. Um vídeo teve 1.500 visualizações, 59 comentários. Esse daqui teve 819, bastante comentário, bastante curtido, o pessoal elogiou bastante. Então, fiquei muito feliz com isso. Isso é um feedback muito importante para mim, porque eu percebi o seguinte: vocês querem realmente saber essas análises detalhadas, né? Então, assim, eu costumava fazer os vídeos, claro, eu fazia análise detalhada, mas passava de uma forma mais resumida. Mas a partir de agora, eu vou começar a fazer o vídeo com mais detalhamento, para vocês realmente entenderem qual é o potencial do jogador e poder escalar com mais base nos dados. E, enfim, isso aumenta muito o potencial de você ir bem na rodada, né? Então, nesse vídeo aqui, como eu falei, vou passar as dicas por posição, né? Cada uma. Quando eu chegar nos laterais e nos atacantes, eu vou fazer uma resumida, né? Claro, porque não vou repetir exatamente a mesma coisa, com exceção do ataque, que me perguntaram muito do Hulk, do Gabigol. Esses dois eu vou tratar, porque eu falei no vídeo de dicas de atacantes um pouquinho, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Se você quer saber de mais alguém, deixa aqui nos comentários também, tá? E claro, pedir a inscrição de vocês, claro. E para quem já conhece o conteúdo, deixa aquele like, ajuda demais a espalhar o conteúdo para mais gente. E para quem ainda não conhece o canal, espera, vê se você curte o conteúdo de verdade e aí deixa o like, porque é mais importante, é mais efetivo desse jeito, tá? Então vamos lá. Aqui tem os jogos da rodada 11, né? São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza, Santos e Corinthians. Lembrando que o primeiro jogo é quarta-feira, às 7 horas. Então a gente vai fazer aquela live um pouquinho mais corrida, deve começar às 5h45. Ativa o sininho aqui para não perder a próxima live, né? Em que a gente vai pegar as últimas notícias, montar o time final, ver se a gente tem mais alguma escalação. A gente vai ter a escalação desses times, 4 times aqui, né? Então vai ser bem legal. Eu vou usar como base, vocês sabem aqui, o nosso dossiê da rodada, né? Tá aqui marcado a rodada 10, mas é da rodada 11. Eu monto todas as rodadas desse dossiê, mando lá no nosso grupo do WhatsApp para os inscritos do canal, né? Para quem está participando do nosso grupo. Lá tem bastante resenha também. E lá a gente faz análise dos confrontos, melhores SGs, análise de scouts, que vocês vão ver aqui que é a análise de scouts, né? E depois eu passo as dicas por posição, com os que tem mais potencial e alguns outros nomes mais ousados, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo goleiro aqui, né? Então eu vou fazendo assim, eu vou fazer a análise, depois eu vou escalar o nosso goleiro principal aqui para o time, e vou depois, no final do vídeo, escalar aquele time bom e barato, mas já vou falando algumas dicas que eu acho interessantes de jogadores baratinhos. Eu vou começar pelo gol. Vou fazer uma ordem meio diferente, eu vou começar pelo gol, porque eu acho que tem um dado interessante para passar para vocês. Depois eu vou passar o resumo dos atacantes, dos laterais, depois zagueiros e meia, tá? Só para vocês saberem como é que vai funcionar o vídeo. Então vamos começar pelos goleiros aqui. E bom, claro que goleiros a gente tem que falar um pouquinho dos melhores SGs na rodada. Eu já fiz a análise dos SGs no outro vídeo, quando eu falei dos laterais. E o que eu uso para fazer a análise dos SGs, né? Aqui eu tenho o confronto dos times, né? Como é que eles foram, o desempenho dele nas últimas 5 rodadas, considerando o mando de campo. E aqui eu faço análise do XG, né? Que eu expliquei para vocês nos outros vídeos, que são os gols esperados. E aí, assim, os melhores SGs que eu vejo para a rodada são os mais seguros. E seguro nessa rodada tá bem difícil. Palmeiras e Botafogo. E jogando fora de casa, então vai ser difícil ter um SG mais seguro nessa rodada. Vocês vão ver que eu vou mesclar bastante SG. Gosto bastante do SG do Grêmio e do Santos, tá? E acho que mais ousado a gente tem o Internacional e talvez o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro seja um jogo de poucos gols. Mas enfim, vamos lá para a análise de scouts. O que é esse mapa aqui, Eduardo? Esse mapa é o mapa de cedidos versus conquistados. Então o que a gente quer ver? Um time que está bem para a direita e bem para cima, né? A gente vê, claro, destaque aqui do Fortaleza, mas a gente vê alguns outros times aqui. Curitiba, Grêmio e Santos.
Por que a gente quer para direita e para cima? Porque é um time que o goleiro está conquistando muito ponto e o adversário está cedendo bastante, tá? E aqui eu tenho uma análise que eu acho bem interessante que eu falei para vocês. O que são esses dois números aqui? Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Nessa coluna a gente tem número de finalizações defendidas até sair um gol. O que isso quer dizer? O Corinthians, até ele fazer um gol jogando fora de casa, que é o mando de campo dele, ele cede 12 finalizações defendidas para o goleiro adversário. Então é muito importante um time que finalize muito até fazer um gol. Porque mesmo que o goleiro perca o SG, ele vai fazer bastante defesa, vai conseguir uma pontuação legal pra gente, tá? E aqui desse lado a gente tem a média de defesas cedidas por jogo para aquele time, né? Que o Corinthians cede. Então, por jogo, o Corinthians cede 2,4 defesas. O que a gente quer? Um goleiro que tenha muitas defesas cedidas e um goleiro que demore para tomar gol, né? Então, a gente quer esse mix aí, que o adversário esteja cedendo. Então, dá uma olhadinha. Eu acabei de falar do Corinthians. O Corinthians tem um FD gol bem alto, mas poucas finalizações por jogo. Isso demonstra que o Corinthians está com pouca finalização durante os jogos, né? E vou mostrar para vocês ali no Cartola FC Brasil que isso realmente acontece. Por isso, o João Paulo é um primeiro nome bem interessante para a gente pensar na rodada, tá? Do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro é muito especial. Vou mostrar para vocês do... Vocês viram até que Fortaleza está no mapinha ali em cima, né? O Cruzeiro, para fazer um gol, ele finaliza 9 vezes. E por jogo, ele finaliza 5,4 defesas. Então, o João Ricardo, goleiro de Fortaleza, mesmo que ele perca o SG, ele tem potencial de fazer 5, 6 defesas fáceis assim no jogo, tá? A gente tem aqui também do Curitiba, o Curitiba aparecendo aqui, então a gente vai pensar no João Victor, né? Então, ó, João Paulo, o João Ricardo, o João Victor, do Goiás aqui, Goiás e Vasco, os dois se enfrentam e eles têm a mesma característica, tá? Então, times estão finalizando muito e demorando para fazer gol, então isso é muito interessante. Então, a gente tem os dois aqui, Tadeu e Léo Jardim. O Internacional aqui aparece, mas ele está com uma média baixa de finalizações, então não vou indicar o goleiro do Curitiba, tá? A gente tem o Matheus Cunha aparecendo, e bem na raspa do tacho aqui a gente tem o Gabriel Grando e o Rafael Cabral, tá? Então vamos aqui para o Cartola FC Brasil, para a gente dar uma olhadinha nesses goleiros. Aqui traz bastante informação, eu gosto muito de usar esse site. E aí, assim, a gente tem aqui o João Ricardo, João Paulo, o Lucas Perry, vocês vão ver que tem pouca defesa, cedendo o Cuiabá, né? E o John Victor, do Internacional, Matheus Cunha. Eu estou selecionando bastante nomes, vocês vão ver que eu vou filtrar bastante aqui quem vai ser nossa indicação, tá? Peguei esses 6 nomes. João Ricardo, vocês veem aqui que ele tem bastante defesa no último jogo, foi muito bem, e aqui 11. Nesse contra o América Mineiro ele não foi tão bem. Mas aqui eu quero mostrar para vocês aquela questão do Cruzeiro. Ó, o Everton do Atlético Mineiro fez 7 defesas aqui contra o Cruzeiro e o Cruzeiro não fez gol. O Walter do Cuiabá fez 8 defesas e o Cruzeiro não fez gol. E o Fábio do Fluminense também, 6 defesas e o Cruzeiro não fez gol. E no primeiro jogo, o Gabriel Grando ainda fez 5 defesas. Então, vocês veem que é uma recorrência muito grande. Eu acho que, assim, pode ser que o Fortaleza perca o SG, porque o Cruzeiro vem criando, essas finalizações mostram isso, que ele vem criando, mas não vem fazendo. Pode ser que nesse jogo acaba saindo o gol. Mas mesmo que o João Ricardo tome o gol, ele deve fazer muitas defesas nesse jogo. Então é um nome bem interessante para a gente pensar na rodada. João Paulo dos Santos. Aí vocês veem que é muito mais pelo SG. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse jogo aqui, o Corinthians cedeu 2 defesas. Nesse 3. Nesse 4. 2. 1 defesa. Então é um time que não está finalizando muito, né? Então, o João Paulo tem a chance de SG. O Corinthians está finalizando e não está conseguindo fazer gols. Não. 3 jogos sem o Corinthians fazer gol. Mas o número de defesas dele não deve ser tão alto assim, tá? Mas é um nome que eu indico, sim. Lucas Perry, do Botafogo. Eu selecionei aqui para vocês verem que o Cuiabá vem cedendo pouquíssimas defesas, então é bem mais ousado, é mais focado no SG mesmo, tá? A gente tem aqui o John Victor, como eu falei, o Curitiba vem cedendo bastante defesas, 4, 3, 6 defesas, 3, 7, então vem cedendo bastante. Acho que é um SG mais ousado, né? Em caso do Curitiba vem fazendo alguns gols, mas é um nome interessante. A gente tem aqui o Matheus Cunha, do Flamengo, é um goleiro que o SG é muito difícil, mas o time do Bragantino vem finalizando muito. E para finalizar, aqui o nome que eu acho bem legal é o Gabriel Grando do Grêmio, tá? É um cara que tem um potencial de SG legal contra o América Mineiro. O América Mineiro nas últimas 2 rodadas não finalizou bastante, mas nessas 2 finalizou bastante. Então pode ser o nome mais legal para vocês escalarem aí sim, tá? E o bom dele é que ele tá baratinho, precisando de muito pouquinho para valorizar, tá? Então deixa eu vir aqui e escalar o meu goleiro. Se você tiver bastante cartoleta, eu acho que o João Paulo é um nome muito interessante para a rodada. O clássico tende a ser um jogo pegado, sabe? De poucos gols, o Corinthians vem fazendo poucos gols, então acho que é um nome legal.
Acho que o João Ricardo é um nome legal, mas eu tô com um pouquinho sem cartoletas, e pelo fato de também precisar pouco para valorizar, no time principal mesmo, e eu vou indicar ele também para o time de bons e baratos, meu goleiro vai ser o Gabriel Grando do Grêmio. Eu não vou fazer a estratégia anti-negativo, o hack do goleiro, porque mesmo que ele fizer negativo, -1, ele já vai valorizar. E eu preciso ganhar umas cartoletinhas aí com o goleiro, porque a rodada tá cara e vai ter jogadores aí que estão precisando de bastante para valorizar, tá? Então, Gabriel Grando é nosso primeiro escalação aqui. Vamos agora para o atacante. Como eu falei, eu vou fazer um resumo para vocês aqui do que a gente passou. No vídeo lá de atacantes que eu mostrei para vocês, o que eu fiz? Eu peguei o potencial de XG, né? Que é o gols, o quanto o time está criando de oportunidade de gol e quanto o time adversário está cedendo de oportunidade de gol. E fiz a mesma análise do goleiro. Olhei quantas gols cedidos o time está cedendo, né? Participação em gol, recorrência também. O que é recorrência? Quantas vezes um atacante fez mais de 5 pontos enfrentando aquele time? Então, tudo isso a gente fez no vídeo. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar para vocês darem uma olhadinha quem quiser se aprofundar. Mas eu falei que os nomes mais indicados para a rodada no vídeo são o Soares, o Tiquinho Soares, então vão estar no meu time. Aí eu coloquei assim, como uma possibilidade ali, uma questão de decisão, entre o Caleri e o Arthur do Palmeiras. No meu time eu vou escalar o Arthur, mas eu acho que o Caleri é um ótimo nome para a rodada, tá? O São Paulo é o time que mais cria expectativa de gol jogando em casa, então é um nome bem legal para vocês escalarem. Aí eu citei aqui o Dudu também, eu coloquei lá no nosso dossiê, o Dudu do Palmeiras, tá? Ele tem números muito parecidos com o Arthur, então se eu tô indicando o Arthur, óbvio que o Dudu tem que estar como uma indicação também. E eu vou comentar, aí tem o Bruno Rodrigues, aí já mais ousado, eu comentei lá Bruno Rodrigues, a gente tem mais opções mais ousadas, aí o Marcos Leonardo do Santos, o próprio Ryan do Vasco, para quem tiver mais sem cartoletas. Mas aí, isso lá tá no dossiê, essas opções mais ousadas. Mas como eu falei, esses 4 nomes que eu comentei são os que eu prefiro mais, junto com o Dudu. E eu vou comentar do Hulk e do Gabigol aqui com vocês, tá? Porque acho que muita gente pediu nos comentários lá dos vídeos. Então eu vou tratar aqui com vocês um pouquinho mais rápido, porque a gente já tratou dos atacantes lá. Então, sobre o XG, o time do Flamengo tem um grande potencial de fazer gols na rodada. Acho que o jogo entre Bragantino e Flamengo tende a ser um jogo de gols, tá? O jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro também acho que tende a ser um jogo de gols, mas menos do que Flamengo e Bragantino, tá? E aí eu quero dar uma olhadinha com vocês nos dados do Hulk e do Gabigol, tá? Deixa eu achar o Gabigol aqui. Bom, ele não tá nem aparecendo como provável, isso é uma questão. O Vene soltou que pode ser que ele seja poupado. Então esse é um fator já para o nosso amigo que perguntou lá no vídeo sobre o Gabigol, para a gente ficar de olho aí. Precisa ver se ele realmente vai para o jogo, tá? Deixa eu pegar aqui para dar uma olhadinha com vocês. Dar uma olhadinha no número do Gabigol. Vamos lá. Primeiro o Hulk falando para vocês. Se vocês olharem o Fluminense aqui, o Sacha deu uma assistência, Thiago Borba fez gol, tá? Contra o Cuiabá, nenhum atacante foi bem. No time do Vasco aqui, o Pedro Raul acabou fazendo um gol, mas não gerou muito scout. E contra o Atlético Paranaense, ninguém foi bem dos atacantes. Então, o Fluminense está dificultando bastante a vida dos atacantes. A gente tem que ver a escalação do Fluminense, foi isso que me alertaram. E eu falei, verdade, tem que pensar nisso. Se o Nino for pro jogo junto com o André, o Hulk cai muito o potencial dele. Se o Fluminense for realmente desfalcado, cresce o potencial, principalmente porque o Hulk é um cara que gera muito scout, tá? Então, 16.8, 13.4, 8.7 é um nome bem legal para vocês escalarem sim, principalmente se o Fluminense for reserva, tá? Então aqui tratei o Hulk um pouco. E sobre o Gabigol, como eu falei, ele não tá nem como provável. Se o Pedro jogar e jogar o Gabigol junto, ele também cresce um pouquinho, diminui o potencial dele, porque ele joga mais afastado do gol. Mas como eu falei, se ele for titular, se ele jogar sozinho, sem o Pedro no ataque, no comando do ataque do Flamengo, dado que o Flamengo tem um grande potencial de fazer gols na rodada, eu acho que o Gabigol tem bom potencial. Ele foi muito bem nas últimas 2 rodadas, mas foram gols de pênalti aqui, né? E se a gente tirar esses gols de pênalti, vocês vão ver que a pontuação dele não é igual ao Hulk, que sempre gera bastante scout, né? Mas enfim, tá tratado aqui sobre os atacantes. No meu time, como eu falei, eu vou escalar aqui Soares, Arthur e Tiquinho. Vocês vão ver que no time bom e barato eu vou mudar o Tiquinho aqui, porque ele é bastante caro, tá? Falando dos laterais aqui, pra gente fazer o resumo também dos laterais, no meu time vai estar o Marlon, que eu falei que é o melhor lateral da rodada. Tirando dos prováveis aqui, a gente tem o Ayrton Lucas, que eu falei que é o segundo melhor potencial, um cara com potencial ofensivo de desarmar. A gente fez análise aqui pelo Joga 10 News, olhando a posição de cada jogador lá no vídeo de laterais, e olhando também pelo Footstats a perda de posse de bola, tá? Então, foi uma análise que a gente fez combinada aí, que eu acho que foi bastante interessante de mostrar para vocês, tá? E aí, a gente chegou à conclusão que o Ayrton Lucas é um dos laterais que tem maior potencial de desarmes,
potencial ofensivo muito grande também. Então, seria interessante a dobradinha para quem tem muita cartoleta. E se ele for para o jogo, vamos ver se o Vene solta alguma informação. A gente falou do Piquerez como uma opção alternativa aí ao Ayrton Lucas, né? Se ele não for para o jogo, seria o meu terceiro nome, também potencial de desarmes e de SG, né? E aí eu comentei de alguns nomes mais baratinhos. Quais foram os nomes baratinhos que eu comentei? Inclusive vai ser o primeiro que eu vou fechar o meu time aqui, né? O primeiro baratinho que eu comentei foi o Cuiabano do Grêmio. Eu comentei dele, e eu acho que ele é uma opção interessante, não é pela análise de laterais, é pela análise de atacantes. A gente viu que o Grêmio tem grande potencial com atacantes, tanto é que o Soares deve ser o nosso capitão para a rodada, e o Cuiabano está jogando como ponta esquerda, tá? Então, por isso que ele foi nossa indicação. A gente comentou também do Caio Paulista do São Paulo, que é um cara com grande potencial ofensivo, o lateral que mais finaliza, enfrenta o Atlético Paranaense, está cedendo bastante finalização. Então, Caio Paulista seria um nome interessante. E de nomes mais ousados, eu comentei do Sander, do Goiás. A gente falou, principalmente com Ryan e Gabriel Peck caindo por ali, que ele tem grande potencial de desarmes e que ele tem potencial ofensivo também. A gente fez análise de assistência para finalização. E a gente comentou do Pumita Rodrigues, que, curioso que os dois se enfrentam, mas ele tem um grande potencial de desarmes, também potencial ofensivo. Ele não está comprovável. Como ele não está comprovável, eu trouxe mais um nome para vocês aqui, que é o Hugo, do Botafogo, tá? Para compensar o Pumita Rodrigues, que não está. E a gente, trazendo um último nome para vocês, eu gosto bastante do Gabriel Inocêncio, que agora está comprovável, a gente tinha falado que ele devia ir para o jogo, ele é um nome muito interessante para vocês escalarem na rodada, tá? Gabriel Inocêncio. Bom, finalizado a análise de laterais, lá no dossiê a gente tem mais opções, tá? Inclusive mostrando para vocês aqui, a gente dá uma olhadinha mais aprofundada em mínimo para valorizar e alguns outros scouts. Então, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha em alguns outros nomes que eu acho interessante, dá uma olhadinha lá. E vamos agora para a posição de zagueiro, tá? Então, como eu falei, eu gosto de olhar primeiro o mapa por posição e salta aos olhos aqui o Santos, tá? O Santos tá muito para cima e muito para a direita, tá? Ou seja, o Santos é o time que mais conquista pontos com zagueiro jogando no mando de campo na Vila Belmiro, enquanto o Corinthians que é o time que mais cede pontuação para zagueiro jogando fora de casa. A gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? Outros times que destacam aqui, o Grêmio, o Goiás, o Fortaleza, o São Paulo e o Palmeiras, tá? Vários nomes, e a gente faz análise de scouts aqui, que é bem interessante também. O que é isso? São números de desarmes cedidos. Então, a gente vê aqui que o Flamengo cedeu muitos desarmes para zagueiros. A gente vê que o Bahia cedeu muito, então eu vou fazer alguns destaques. Bahia cedendo muitos desarmes, tá, para zagueiros. O time do Atlético Paranaense cedendo muita finalização para zagueiro, aqui, ó, 9 finalizações. E alguns desarmes também. E a gente vê o time do Bragantino cedendo muitos desarmes, tá? Então, esses destaques que eu quero fazer, junto com o mapinha, e a gente vai para o Cartola FC Brasil aqui para levantar os nomes que eu acho interessante para a rodada, tá? Então vamos lá, pegar os nomes de zagueiro aqui com vocês. Vamos colocar os prováveis para a gente ficar mais fácil de visualizar. E por último a gente termina o meio e aí escala o time bom e barato, tá? Vamos lá. Então eu vou pegar o Joaquim aqui, o Vitor Cuesta, o Luan do Palmeiras representando também o Gustavo Gomes e o Léo Pereira, que acho que não está comprovável aqui. Vamos pegar o Arboleda também. Cadê o Arboleda? O Arboleda também não está comprovável. Vamos dar uma olhadinha no Lucas Beraldo, que a gente representa pelo Arboleda também. E aí, tirando dos prováveis aqui, vamos dar uma olhadinha no Léo Pereira do Flamengo, tá? Vamos lá. Léo Pereira. Então, ó, primeiro, Joaquim. Joaquim, eu acho que ele e o Messias têm potencial bem parecidos. Como eu falei, eu prefiro sempre mais o Joaquim, é um cara que eu confio mais, um cara mais seguro, pelo menos na minha opinião, né? O número deles estão bem parecidos, na verdade, mas o Joaquim se mostrou melhor na última temporada. Vem finalizando até mais do que o Messias. Então, 2 finalizações defendidas, 3 para fora. Mas olha isso, Corinthians. 14,7 para o Danilo Avelar, sofrendo gol e uma assistência do Júlio. Bola aérea muito fraca do Corinthians. Léo Pereira, tomou gol do Léo Pereira também, bola aérea fraca também. Vitor Cuesta, finalização na trave. Murilo, gol. Lucas Halter, gol. Ou seja, o Corinthians está com uma bola aérea muito falha. Isso tem potencial de SG, já que eu falei do Santos, tem potencial de desarmes, que eu falei aí do Joaquim, e tem o potencial da bola aérea ofensiva. Então, vários fatores indicando o Joaquim, vai ser nossa primeira indicação aqui, nossa primeira escalação, o Joaquim dos Santos, tá? O segundo nome que eu vou passar para vocês, como eu falei, o time do Bahia vem tendo muitos desarmes, né? A gente vê aqui o Lucas Halter fazendo 4 desarmes, o Bruno Melo 1 gol e 2 desarmes, aqui o Davi Luiz foi muito bem com gol e assistência, e o Léo Pereira 2 desarmes, o Henrique 2 desarmes também, e o Felipe Sampaio 2 desarmes. Então,
uma recorrência de 2 milhões para zagueiros é um número interessante. A gente tem aqui a indicação do Luan, claro que está com média até melhor do que o Gomes, mas é difícil de não escalar o Gomes, tá? Ele é um cara que na temporada já tem 4 gols e 5 assistências, números quase de meia de atacante, aí é um cara muito regular, precisa de 0,57 para valorizar, vai estar no nosso time aqui o Luan do Palmeiras, o Gomes do Palmeiras, tá? Mas acho que o Luan também é um nome interessante. A gente comenta aqui do Vitor Cuesta, o Cuiabá não vem cedendo muitos pontos para zagueiros, se vocês olharem aqui, quando cedeu foi SG, mas acho que o Botafogo tem potencial de SG, o Cuesta é um cara muito bom de cartola, então tá nas minhas indicações aqui. O Arboleda seria minha indicação, ele saiu dos prováveis, não sei porquê, eu acho que ele deve ir pro jogo sim, pessoal, mas vamos ficar de olho nas notícias. E o Atlético Paranaense, como eu falei, vem tendo muitas finalizações aqui, ó, gol, finalização, 2 finalizações, finalização para fora, e se vocês pegarem a recorrência, vocês viram ali na análise de scout, que é bem recorrente isso, tá? Então, Arboleda é um nome legal, e o Léo Pereira, que é um cara que eu acho que é mais interessante, tá, ele tem a bola aérea ofensiva, mas por jogar pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas talvez não vá pro jogo mesmo, o Léo Pereira deve ir, né, pelo menos agora no cartão, a última vez que eu vi, ele estava provável, e ele pode pegar os desarmes ali do Ayrton Lucas, que a gente viu que tinha muito potencial, tá? Para quem tá precisando de um jogador mais baratinho aqui de cartoleta, eu indicaria realmente o Gustavo Martins, tá, do Grêmio. Realmente, assim, o América Mineiro não é um time que cede muito ponto para zagueiro, eu acho que ele tem o potencial do SG e custa 2,25, então ficaria essa opção aqui para vocês, tá? E vamos finalizar o nosso vídeo aqui falando do meio de campo, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso dossiê para fazer a análise dos meias aqui com vocês. E aí, assim, ó, a gente deu uma olhadinha no mapa e tem o Flamengo aparecendo aqui um pouquinho melhor e para cá o Bragantino, os dois que se enfrentam. O mapa não foi muito... não deu uma indicação clara para a gente de qual seria o melhor nome. Mas aqui nos mapas a gente vê alguns nomes interessantes que eu acho que a gente tem que destacar. Primeiro, o Vasco tendo muita participação em gol, uma recorrência muito alta. O Flamengo com 100% de recorrência, a gente vai ficar de olho nisso. O Bragantino aqui aparecendo, ó, com uma recorrência de 75%, vocês vão ver um nome interessante que eu vou puxar do Flamengo, tá? E aí aqui o resto tá bem constante, assim. A gente vê o São Paulo cedendo, o Corinthians cedendo um pouquinho, mas tá difícil de achar, tá? Mas eu vou pegar alguns nomes que eu acho interessantes para vocês aqui no meio de campo, tá? Então vamos lá. Dá uma olhadinha no meio aqui. A gente vai começar falando dos meias do Grêmio. O Cristaldo e o Bitelo. Eles não apareceram ali na análise, mas a gente viu no vídeo que o time do Grêmio é o time com maior potencial de fazer gols na rodada, né? Então a gente tem que pensar nas peças ofensivas do Grêmio, apesar de não estar aparecendo ali. E vou mostrar que realmente não está aparecendo, tá? Então assim, aqui o Eduardo deu uma assistência, teve uma finalização na trave, mas aqui só teve alguns desarmes, tá? Não teve participação em gol. O Santos também não teve participação em gol. E lá atrás o São Paulo teve uma com o Michel Araújo, tá? Então, você vê que o América Mineiro não está cedendo. Pode ser que seja nessa rodada. Entre Cristaldo e Bitelo, eu acho que tem potencial de gol o Grêmio. Eu prefiro um pouco mais do Cristaldo. Ele está com média de 8,2 em casa, contra uma média de 6,44 do Bitelo, tá? Então, acho que isso é marcante. Mesmo tirando os 2 gols que o Cristaldo fez e tirando o gol do Bitelo, ainda assim, a média básica do Cristaldo em casa está melhor que a do Bitelo, então mais um fator para vocês escalarem. E o Cristaldo, ele é o jogador com maior XG dos meias, tá? Então, ele é um cara que está gerando bastante potencial ofensivo. Então, nossa primeira opção vai ser o Cristaldo. Acho que a dobra com o Bitelo é válida. O segundo nome que eu vou olhar com vocês aqui é o Gerson do Flamengo, o Coringa. Muita gente vai escalar o Arrascaeta, acho que é o nome mais seguro, porque ele vai estar muito escalado, ele está precisando de menos para valorizar. Pior time do Bragantino, 9,3 pro Dodi, aqui 5,3 pro Hugo Moura, então o time está cedendo os desarmes, né? Bem legal. O time do Juninho fez 4,8, então volantes indo bem. E o Matheus Vital aqui, o Ramiro indo bem. Alguns meias, o Tassiano, então vários jogadores de volante meia ali, né? Que foram muito bem na rodada. Que é a posição mais do Gerson do que do Arrascaeta. Combinando com o potencial de gols que esse jogo tem, né? E combinando com o Gerson tá com pontuações muito boas nos últimos jogos fora de casa, chegando mais à frente com o Sampaoli, eu vou fazer uma apostinha ousada nesse time aqui. Em vez de escalar o Arrascaeta, acho que é até bom para baratear o time, eu vou escalar o Gerson, o Coringa aí do Mengão, tá? Vai ser a nossa opção. Para fechar o time, eu acho que tem algum nome interessante, você pode dobrar com o Bitelo, mas eu gosto do Lima, e assim, o Lima não tem... O time do Atlético Mineiro não vem cedendo pontos, mas acho que o Lima é um cara que a regularidade dele é muito grande, então é um nome interessante para vocês escalarem. Outro nome que eu acho interessante, claro, é o próprio Arrascaeta, que eu falei do Gerson, mas acho que o Arrascaeta também é um nome legal.
A gente tem o Andrei Santos do Vasco como nome interessante para a rodada, tá? Se a gente olhar no Cartola Analítico, que é um site que analisa bastante, ele é o quarto jogador com maior chance de fazer gol nessa rodada. Como a gente viu ali, o Goiás junto com o Vasco são times que estão tendo muita participação em gol. Então, o Andrei Santos é um nome legal, e o Julian Palacios também me perguntaram, é um nome interessante, mas eu acho que eu não vou com Palacios aí. Enfim, é um nome mais ousado, mas acho que é possível. E a gente viu o Corinthians cedendo muito gol. Então, o Lucas Lima seria mais um nome para vocês escalarem, tá, pessoal? E aí eu acho que outros nomes a gente colocou lá de bons e baratos para vocês escalarem, mas é mais difícil, tá? De pensar em nomes mais baratos no meio de campo, tá? No meu time aqui, por enquanto eu quero dar uma ousadinha, então vou na regularidade do Lima. Se eu quisesse ser mais seguro, eu iria com o Bitelo, né? Para fechar de técnico, o mais indicado aqui é o Sampaoli, é um nome legal, o mais indicado é o Renato Gaúcho, tá? Dos nomes baratos, eu sei que muita gente vai ficar sem cartoleta, eu gosto muito do Maurício Barbieri. Vocês viram que eu falei do Léo Jardim como nome interessante, o Pumita como nome interessante, o Andrei Santos como nome interessante, o Ryan, então várias peças. O Vasco não é um time muito confiável. Como o técnico é uma posição que você pode usar um pouquinho, porque no máximo ele faz 8, 9 pontos, e no mínimo ali 3, 4, precisa de pouquinho para valorizar, eu vou com o Barbieri. Mas claro, quem quiser ir com o Luxemburgo, ele precisa de pouquinho para valorizar. Eu gosto bastante do técnico do Curitiba. Acho que o Curitiba em casa é um time legal, acho que vai ser um jogo difícil para o Internacional, tá? Esse é o meu time. Como eu falei lá no vídeo de dicas de atacantes, meu capitão vai ser o Suárez, mas acho que o Tiquinho Suárez também é um interessante para vocês escalarem. E mais ousado, você poderia ir com uma peça do Palmeiras aqui, tá? Esse é meu time, por enquanto, mais ousado. E agora, como eu prometi para vocês, eu vou escalar nosso time bom e barato aqui, para quem tá precisando de cartoleta, né? Então, assim, como eu sempre falo para vocês, pessoal, no ataque você não poupa cartoleta, escala um time bom no ataque, tá? Então, aqui, como eu falei, vou tirar o Tiquinho Suárez, mas eu vou escalar Caleri, que eu falei que é o quarto nome aí junto com o Arthur. Vou escalar o Arthur e vou escalar o Luiz Soares, tá? Esse é o meu ataque do time bons e baratos. Então, é um ataque bom, forte. Tem que escalar um ataque forte. No meio de campo, eu vou escalar aqui o Gerson do Flamengo, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui do time bom e barato. Vou escalar o Gerson. Vou escalar o Cristaldo também, que é um nome baratinho e tá bom. E um nome que eu esqueci de comentar. Nossa, não acredito que eu esqueci de comentar dele. O Lucas Evangelista do Bragantino, tá? Deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui bem rápido, tá? Eu sei que o vídeo tá bem longo, mas acho que é interessante dar uma olhadinha. O Flamengo, olha para volantes do time do Flamengo. Jair, 11.9. O Tassiano, 12.8. O Eric, 11.7. E o Gustavo Campanharo, 7.4, sendo que o Maurício fez 16.2. Um amigo tinha perguntado também sobre o Matheus Fernandes. Acho que é legal, é o líder de desarme do Brasileirão. Mas o Lucas Evangelista, nos últimos jogos, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os jogos ele passou de 5 pontos. É um nome legal e vai estar no meu time bons e baratos aqui, tá? O Lucas Evangelista para fechar esse meio de campo. Na defesa, a gente vai escalar aqui o Hugo do Botafogo, que eu trouxe como opção alternativa aí ao Pumita, que não está mais provável, e o Cuiabano, claro, né? Aí, na zaga, como tá difícil as cartoletas aqui, para ficar menos de 100 cartoletas, eu teria que escalar o Gustavo Martins, tá? Mas como eu vou escalar um time de 110, aí vou dar uma roubadinha, vou escalar o Gomes, que tá precisando de pouquinho para valorizar. E o outro zagueiro que eu vou escalar aqui no time bons e baratos é o Adrielson do Botafogo. É um cara mais focado no SG, mas é mais baratinho. Se alguém quiser ir com o Gustavo Martins, acho que é um nome interessante para vocês escalarem 2 cartoletas. Esse time ficaria até abaixo de 100 cartoletas, tá? Então é interessante. E aí no gol, eu acho que dos baratinhos, a gente tem aqui o Gabriel Grando, tá? Mas para quem tiver com o Gustavo Martins aqui na zaga, eu não recomendo você colocar Gabriel Grando, Gustavo Martins e Cuiabano, tá? É muito triplicar a zaga do Grêmio nessa rodada. Então, para quem tiver com o Gustavo Martins em vez do Adrielson, eu recomendo colocar o Tadeu, fazer a estratégia do antinegativo. Acho que ele tem muito potencial de defesa na rodada. E quem sabe Pinto SG, o Vasco não é muito confiável, tá? E aí de técnico, pra gente fechar o nosso time que tá em 99 ali, a gente vai com o técnico mais baratinho. Como eu falei, o Zago é muito bom, mas como o Luxemburgo, eu acho que o Corinthians é bem menos favorito. Inclusive, acho que o Santos tem potencial de SG. Mas como o Luxemburgo tá precisando de 2.12 para valorizar, ele vai ser o meu nome aqui para escalar, tá? Então, ficou um time de menos de 110 cartoletas, um time muito forte, tá? Para você escalar. Você pode fazer até algumas adaptações, colocar o Gustavo Martins para ficar menos de 100 cartoletas. Mas, enfim, era isso, pessoal. Vídeo de 30 minutos aí, bem comprido, mas acho que foi bem detalhado. Eu vi que vocês curtiram esse tipo de conteúdo, então deixa aqui nos comentários se vocês realmente gostam desses vídeos mais longos.
E é isso. Amanhã a gente tem nossa live, a gente fecha nosso time, pega as escalações finais e é isso, pessoal. Como eu falei, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que ajuda demais, demais, demais a gente. Você curtiu realmente o conteúdo e é isso. Até o próximo vídeo. Falou!